meu grande objetivo, né, de vida, e que está muito linkado com o meu propósito também, é transformar, né, ser agente de mudança, ser agente de transformação na vida das pessoas. E como é ser agente, né, de transformação na vida das pessoas? A primeira coisa, a gente precisa ter passado por muitas transformações, né? E passar por muitas transformações quer dizer também viver na dor, né? Ter passado por dores, porque a gente só se transforma a partir do momento que a gente vive uma dor, que a gente sai da zona de conforto, né? Então, bom dia, Elza. Obrigada por estar aqui, muita gratidão. Então, a ideia, cada vez mais, é trazer uma palavra de conforto por meio das dores que eu vivi, por meio do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha jornada de trabalho, ao longo da minha experiência, da minha história de vida. É fazer com que vocês conheçam quem é a terapeuta, a mentora que está desse lado, né? E quando eu falo muito dessa questão do conhecer, vim de muito com o coração aberto mesmo, de uma forma muito transparente, contar um pouquinho da minha vida. E o que é, né, o tema da live é exatamente como ressignificar a dor, né, como transformar a dor em evolução, em crescimento, em resultado, né? E para isso eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei muito cedo, né, vou falar um pouquinho da minha jornada profissional. Eu trabalhei 23 anos como gestora de pessoas, né, numa empresa no varejo, onde eu sou muito grata por todo o conhecimento que eu adquiri lá, e foi lá onde eu comecei a entender um pouquinho qual era o meu propósito de vida, né? Geralmente o propósito ele não está tão associado com o seu trabalho, mas eu sempre consegui linkar o meu propósito, que é ser agente de transformação na vida das pessoas, com o meu trabalho. E foi isso que eu fiz durante 23 anos, né? Eu fui agente de transformação, eu identificava talentos, eu capacitava as pessoas, eu levava para essa pessoa que daqui a pouco estava entrando ali, né, como primeiro emprego, insegura, sem condição emocional de se tornar um grande profissional, e eu capacitava essa pessoa para que ela se tornasse dentro da empresa, né, uma liderança, ela atingisse outros níveis, né? E por que eu fazia isso? Por que veio muito isso para mim como meu trabalho, né? E aí, falando um pouco, veio da minha infância, né? Da minha infância, da minha adolescência, quando eu sempre fui muito boa ouvinte, né? Então, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sempre era a que ouvia, a que tinha um tato com as pessoas, a que gostava de aconselhar as pessoas, né? E eu achava que eu ia me tornar psicóloga, né? E pensei muito nisso durante a minha formação ali no meu período, né, de estudo. E, enfim, por situações financeiras, né? Meu pai tinha uma empresa e a gente tinha uma situação estável. E o que aconteceu, né? Dessa situação estável, onde você vive ali um certo conforto familiar, um conforto financeiro, ele faliu, né? Ele perdeu a empresa, e junto com essa perda da empresa veio também a maior perda, né? Que é a perda da saúde mental. E como é que é isso, né? Essa perda da saúde mental? Eu acho que a partir do momento que a gente tá num nível e a gente sobe, né, a gente consegue tirar bons frutos daquilo. Mas quando a gente tá num nível e a gente desce, se a gente não consegue se reerguer, a gente cai em depressão, né? Porque o que é a depressão, né? A depressão, ela nada mais é do que o seu apego ao passado. A depressão nada mais é do que você não conseguir sair daquela dor, não conseguir sair daquele momento que você viveu, não conseguir ressignificar aquele momento que você viveu. E foi o que aconteceu com meu pai. Ele não conseguiu se encaixar no mercado de trabalho, ele não conseguiu ressignificar aquela dor. Nós somos 4 filhas, né? Eu era mais velha.
Nessa época eu tinha ali meus 16 anos, enfim, né? E a gente chegou a perder tudo mesmo, né? Perder tudo de ir morar num barraco de madeirite, na periferia de Brasília, né? E aí foi onde veio, eu já estava com os meus 17 anos, e foi onde veio a minha primeira dor, né? Eu não tinha noção do que era, né? Você tá vivendo numa vida muito amparada, você tá vivendo num aconchego familiar, com segurança, com uma estabilidade financeira, e aí aos poucos as coisas foram, né, foram ruins, foram mudando ali financeiramente, né, porque não foi bruscamente. O padrão de vida ele foi diminuindo, até chegar no fundo do poço, no fundo do poço, que foi onde a gente foi parar num barraco de madeirite, na periferia do Distrito Federal, porque nem era em Brasília, o nome era Riacho Fundo, era Riacho Fundo 2, e ele começou meu primeiro vale, né? Ali começou o meu maior desafio, me encontrar como pessoa naquela situação de vulnerabilidade dos meus pais, minha própria vulnerabilidade, minhas inseguranças, porque eu tinha apenas 17 anos e eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, né? E aí o que aconteceu nesse período? A gente foi morar nesse barraco de madeirite, onde eu conheci a minha primeira grande dor, né? Ver a minha família ali naquela situação de total vulnerabilidade mesmo, de vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade financeira, uma situação financeira muito precária mesmo, né? Meu pai acabou virando empregado de uma das pessoas, de um dos concorrentes das empresas que era concorrente dele, né? E ele ficou muito abalado, muito depressivo, né? E minha mãe tentando conciliar, né, a vida, né, do casal, o cuidado com as coisas de casa, né? E aí, para ajudar financeiramente, ela começou a fazer salgado, né? E era um bairro periférico de início, né? Ele estava sendo construído, e o que acontecia, assim, o que me doía naquele momento, né? As pessoas que ali moravam, todas moravam em casas de alvenaria, e nós morávamos num barraco de madeirite, né? Então aquilo me causava uma dor e um desconforto enorme. E eu nunca me pertencia àquela realidade. E é onde eu falo muito, né, nos meus atendimentos, sobre ter uma vida intencional. O que é ter uma vida intencional? É saber o que você quer, né? E ali naquele primeiro momento, né, eu tive que aprender na força, aprender na dor, que eu precisava saber o que eu queria. Tão nova, né, mas eu não tinha tempo para ficar pensando ou escolhendo. Eu precisava agir. Eu precisava saber naquele momento o que eu queria, o que eu ia fazer da minha vida, porque aquela realidade não me pertencia. E aí veio o inconformismo muito grande de falar assim, não, você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar essa história não te pertence. E aquilo começou a vir uma inquietação muito grande, e eu comecei a estudar muito, eu comecei a dar aula particular pro meu vizinho, e eu lembro que eu acordava umas 5:30 da manhã, né, e eu estudava até meia-noite, todos os dias, dava aula particular, e eu fui levando aquilo, né, e aí meu pai conseguiu, né, fazer com que eu fizesse um cursinho, para que eu fizesse o vestibular, né, ele me pagou o cursinho, e eu sou eternamente grata, não só, né, por saber o quão difícil foi naquele momento pagar esse cursinho, e aí ele pagou esse cursinho, eu passei no vestibular, né, eu estudei, né, e eu passei no vestibular. Só que junto com passar no vestibular, eu precisava trabalhar, né? Então eu estava fazendo as duas coisas, eu estava procurando um emprego, dando aula particular, fazendo cursinho, estudando até meia-noite incansavelmente, porque eu queria sair daquela realidade. O meu foco era sair daquela realidade, né? Eu precisava sair daquela realidade. E foi um ano assim,
né, de muita resiliência, de muita determinação. E isso fez com que eu fosse para... depois que eu passei no vestibular, um pouquinho antes de passar no vestibular, eu comecei a procurar emprego. Eu precisava trabalhar, né? Eu comecei a procurar emprego e eu acho que era meados de outubro, mais ou menos, de 2000. E o que aconteceu nesse período, né? Eu estudando para vestibular, eu lia muito a revista Exame para atualizar, porque precisava fazer redação, né? E na Exame falava sobre as melhores empresas para se trabalhar. E ali eu comecei a ter, né, mais uma vez, um gasto de energia na intencionalidade da minha vida, né? E lá estava a empresa que eu trabalhei entre as melhores empresas para se trabalhar. E aquilo me despertou um grande interesse, uma chaminha, né, de que, nossa, vou buscar essa empresa, né? Era uma empresa do varejo, era um período onde, tipo, você não estudou, você não serviu para nada, então você vai ser vendedor, né? Então tinha muito esse preconceito ainda entre as famílias, né? Ah, não deu certo para você, então vai trabalhar no shopping. E ali eu comecei, né, a procurar emprego no shopping, distribuía currículo. E aí o que aconteceu? Veio, né, eu estava estudando e num jornal de final de semana, que eu sempre li o jornal, minha madrinha assinava a revista Exame, e comprava o jornal e eu ia para casa dela no final de semana estudar para ter esses recursos também. E eu acabei vendo essa oportunidade. Ela me mostrou essa oportunidade dessa empresa que eu trabalhei, que ia abrir uma nova loja numa cidade satélite, perto da minha casa. E aí eu fui fazer esse processo, né? Eu fiz esse processo, gente, foi um processo onde tiveram mais de 6.000 pessoas, era o meu primeiro emprego, né? E na hora que eu cheguei, que eu vi a quantidade de gente que tava ali, né, de candidato que tava naquele processo, eu falei assim, nossa, eu só preciso de uma vaga, mas na hora que eu vi, a vontade era de sair correndo e falar assim, não é pra mim. Isso não é pra mim. E aí eu estufei o peito, né? Eu só tinha o dinheiro do Vale Transporte, né? E eu falei assim, eu não posso desperdiçar essa única oportunidade que eu tenho, porque esse dinheiro era emprestado. Era emprestado não, foi doado pela minha madrinha, né? Ela me deu o dinheiro para arrumar o cabelo, para pegar o ônibus, e eu fui. Desculpa ter me emocionado. Mas quando a gente fala de dor, a gente se emociona, né? Eu preparei esse momento e achei que eu não ia chorar. Enfim, eu passei nesse processo. E eu acho que eu passei, eu tenho certeza que eu passei, porque eu fui lá e falei que eu tinha escolhido aquela empresa para eu trabalhar. Era ali que eu queria ficar. E era ali que eu queria sair do vale. Era ali que eu precisava me agarrar para ressignificar a minha dor, para ressignificar a minha vida, mesmo sem entender muito o que eu estava passando, né? Foram 23 anos nessa empresa, onde eu aprendi muito, onde eu aproveitei todas as pessoas que passaram e que contribuíram, né, com o meu crescimento, com o meu aprendizado, com a pessoa que eu me tornei também, né? E ali eu recebi um voto de confiança. Ali alguém olhou para mim e entendeu que eu tinha, e percebeu em mim que eu tinha potencial. O marido me trazendo aqui um lencinho. E foi a partir disso, foi a partir de um voto de confiança, foi a partir do momento que alguém olhou para mim e entendeu e enxergou em mim potencial, que isso me aqueceu, que isso me motivou, que isso me entusiasmou. Porque eu era uma pessoa tímida, eu era gaga, eu era introvertida, eu era medrosa, mas eu sempre fui muito esperançosa. Sempre fui muito alegre, muito sorridente, muito grata. Então eu me apeguei a isso, eu me apeguei a essa empresa, eu me apeguei a todas as lideranças que ali estavam e que traziam algum conhecimento e que estavam disponíveis para me ajudar, para me aprender. E dali surgiu o meu propósito de vida, transformar pessoas que também tinham passado ou estavam passando por situação de dor,
situação de desamparo, de situação de abandono, que estavam ali naquela empresa, né, entendendo que ali era o seu tiro de misericórdia, era a sua esperança para mudar a vida, entender, ou às vezes nem entendendo isso, nem percebendo que tinham essa oportunidade, porque também não enxergavam o potencial que viam, né? E dali eu desenhei o meu primeiro propósito, que era identificar talentos e transformar vidas. E eu fui trilhando isso como meu propósito. E principalmente porque eu tinha uma força dentro de mim, que era uma inquietação diária, eu precisava tirar a minha família daquela condição que eles se encontravam, naquele barraco de madeirite, naquela periferia, né? Eu lembro que o primeiro Natal que eu trabalhei nessa empresa foi de uma dor tamanha, porque como a gente sai muito tarde do shopping, eu saía muito tarde, a gente fechava o shopping meia-noite, e aí eu tinha que pegar um ônibus para ir embora, e eu acabava ficando na casa da minha madrinha, das minhas primas, e eu chegava lá por volta de 2, 3 horas da manhã. Eu descia num setor afastado do bairro delas, e eu ia caminhando a pé, uns 5, 8 quilômetros às vezes, porque às vezes eu perdi o ônibus, aí eu tinha que andar mais, sozinha de madrugada, na chuva, chorando, pedindo proteção a Deus. E eu chegava naquele lar estruturado, onde estavam todos dormindo nas suas camas quentinhas. Muitas vezes eu chegava molhada, e eu era grata por ter chegado, só por ter chegado. E assim eu passei meu primeiro Natal, com 17 anos, porque eu fui emancipada para começar a trabalhar nessa empresa. E eu era muito, muito grata porque eu estava trabalhando. Muito, muito grata, porque eu tinha certeza que eu ia fazer melhor todos os dias para dar uma vida com mais dignidade para minha família, né? Eu tinha uma irmãzinha pequena, que na época tinha 2, 3 anos, que se tornou minha fortaleza, e eu falava, eu não posso desistir, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho escolha. E mesmo no período de final de ano, né, trabalhando cansada, eu nunca reclamei. Eu lembro que eu ia feliz, porque eu ainda estava tentando entender tudo que eu estava vivendo, né? Eu só tinha muito medo quando eu tinha que passar por isso, de chegar sozinha de madrugada. Enfim, isso era no ano de 2000, Natal de 2000, né? E quando no início do ano, eu passei no vestibular, né, de 2001. Eu passei no vestibular e eu passei aqui em Goiânia. E aí começava o meu segundo momento desafiador. Eu precisava ser transferida, porque eu não podia vir para cá desempregada. Eu fiz pedagogia na UFG, e eu precisava naquele momento conseguir uma vaga aqui em Goiânia, né? Só que eu tinha 3 meses de empresa. Enfim, eu tinha me destacado, enquanto muitos estavam recebendo ali a sua demissão, porque não tinham passado no período de experiência, eu estava recebendo a minha transferência. Eu fiz um processo seletivo, eu fiz uma entrevista com a diretoria, eu fiz uma entrevista com o gerente da loja daqui, e aí eu passei e eu vim embora trabalhando. Fui morar de favor na casa da avó de uma prima, e ali eu fiquei uns 6 meses, né, inquieta, inconformada também novamente, porque eu não me pertencia àquele lugar. Eu queria um lugar para mim, um lugar que eu pudesse trazer a minha família. E aí eu consegui esse lugar, e aos poucos eu fui trazendo. Eu trouxe a minha irmã, que tá aqui na live. Eu coloquei ela pra fazer cartão na rua. Ela tinha 15 anos. Pra me ajudar. Depois eu trouxe uma outra irmã, que tinha 13 anos. E elas começaram a trabalhar. E por fim veio a minha mãe, com a minha irmã, e por último meu pai. Nós estávamos ali morando perto do Flamboyant,
todas trabalhando. E eu assumi muito a responsabilidade, eu e minha mãe, né? Minha mãe fazia faxina. E eu comecei, e isso foi um período de 5 anos, né? Eu fui promovida, tinha sido promovida já 2 vezes. Eu consegui trazer a minha família, eu me mudei. Eu fui morar em Porto Alegre porque eu tinha sido promovida. Então, no momento que eu achava que eu ia ficar com eles novamente, eu precisava dar mais um salto na minha vida, para dar uma vida melhor para eles. E aí eu me mudei, e aí eu achava que eu ia voltar para Goiânia. E eu ficava pensando, eu vou ficar com a minha família, eu vou voltar para Goiânia. Fiquei 6 meses em Porto Alegre, e aí eu não voltei para Goiânia. Eu fui morar em Belo Horizonte. E aí eu morei 1 ano em Belo Horizonte, sozinha. E eu falava, gente, eu nem tenho tamanho para essa cidade, porque era uma cidade diferente de Goiânia e diferente da realidade que eu tava vivendo em Brasília, né? E é uma cidade cheia de edifício, eu trabalhava no centro. E novamente eu entrei num vale, porque eu estava lá novamente sozinha, vivendo uma dor que precisava ser ressignificada, porque eu tinha colocado novamente na minha cabeça de que eu não podia parar, de que eu não ia parar, né? Os anos se passaram, eu consegui voltar, eu trabalhei muito tempo, né? Na Renner, e o que aconteceu, né? Depois que eu me tornei supervisora, acabei falando o nome da empresa, né, agora. Depois que eu me tornei supervisora, eu fiquei alguns anos como supervisora, né, também identificando talentos, desenvolvendo pessoas, fazendo gestão de todo o negócio, né, juntamente com a equipe gerencial. E depois disso eu me tornei gerente, que era o nível máximo que eu queria chegar na empresa, né? E aí eu fiz essa minha escala, continuei com o meu propósito, e isso me motivava porque eu vivia o meu propósito associado ao meu trabalho, e isso dá um amor tão grande na gente, sabe? Fazer o que você ama, fazer o que você acha que é o seu servir pro mundo, e aquilo era o meu servir pro mundo, né? Levar essas pessoas uma esperança de se tornarem profissionais, de serem melhor remunerados financeiramente, né? E aí chegou um tempo que eu não conseguia mais fazer isso com a mesma intensidade na empresa. As coisas foram mudando, a proposta da empresa foi mudando, e isso começou a trazer para minha vida, para o meu emocional, uma inquietação enorme, uma inquietação muito grande. E foi onde eu comecei a adoecer, porque eu já não fazia mais, eu já não conseguia, em função de outras demandas da empresa, eu já não conseguia mais viver do meu propósito, que era transformar vidas, que era ser agente de mudança, de transformação na vida das pessoas que estavam ali, para que elas pudessem ser promovidas, para que elas pudessem viver com mais dignidade, terem salários melhores, construírem uma vida melhor financeiramente, mais estável, né? Não que eu não fizesse, fazia, mas não com a intensidade que eu me propus sempre a fazer. E por fim, isso foi me adoecendo no nível de que eu vivia sempre gripada, sempre com laringite, com pneumonia, com gastrite, com dermatite na pele, enfim. E isso foi somatizando de uma tal forma e que eu precisava tomar uma decisão. Só que aquela empresa, aquele lugar era o meu porto seguro, né? E eu não podia tomar uma decisão porque eu tinha dado um passo muito grande na minha vida. Eu tinha comprado essa casa que eu estou morando hoje com a minha família, né? E a gente tinha uma despesa muito alta. E aí chegou no nível que eu falei assim, não, a gente vende o que tem e recomeça. Eu não tenho mais saúde mental, eu não tenho mais condição de continuar. E eu só vou sair. Eu só vou... Amanhã a gente vê o que faz. Se porventura eu não me encaixar no mercado, a gente vende e recomeça e segue a vida. Eu não tenho preguiça, não tenho medo de recomeçar. E aí veio a glória, porque a gente não precisou vender, né? E a gente não precisou vender e nós nos mudamos. Hoje tem 6 meses que a gente mora aqui nessa casa que foi pensada, primeiramente foi sonhada,
né, para depois ela se materializar. Depois eu conto isso para vocês em um outro momento, né, desse sonho, quanto eu idealizei, o quanto isso primeiro foi uma construção, né, muito na minha cabeça, muito uma manifestação, né, que veio em função de ter conseguido colocar, como eu sempre fiz, mas agora de uma forma muito, muito intencional, o sentimento à frente de tudo, né, e eu levo isso nos meus atendimentos, que a gente precisa, quando a gente fala de vida intencional, a gente precisa aprender a sentir o que a gente quer, né? E desde muito cedo eu sentia, eu vivia aquele sonho, sabe, de fechar os olhos e falar isso, eu vou ser assim. Eu vou ser assim, eu vou chegar, né? Eu me inspirava nas pessoas. Uma das pessoas que eu me inspirava muito tá aqui na live. E eu sou eternamente grata por você, Fabi, tá? Porque você também foi muito minha inspiração. A sua segurança, o seu jeito de conduzir as pessoas, a sua firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Foi a pessoa que me estendeu tanto a mão e me permitiu ser promovida para chegar ao nível máximo na empresa que eu cheguei, que foi a gerência. Então tenho admiração, carinho, respeito, né, e muita gratidão por você. Gente do céu, que live! Contar a vida traz muita emoção. E enfim, né? Eu estava adoecida, com uma dívida enorme e sem trabalho. Eu comia as minhas emoções. Depois vocês vão ver, né, que eu fiquei acima do peso. Algumas pessoas nem perceberam, mas eu sempre fui muito magrinha, né? Nos meus destaques tem enquanto eu estava bem acima do meu peso, porque eu comia as minhas emoções, eu estava adoecida e eu ficava incansavelmente ali, tentando me salvar novamente e tentando saber o que eu iria fazer agora sem estar trabalhando, porque eu pedi demissão e sem perspectiva, porque eu não queria, eu estava com 2 crianças pequenas e eu não queria voltar para o mercado, né? E eu comecei a estudar, já tinha me formado, eu sou especialista em psicologia positiva e naquele momento adoecida parece que eu tinha esquecido, né, tudo que eu tinha estudado. E eu voltei aos estudos, me capacitei, estudei, entendi quem eu era, entendi o momento, acolhi o momento que eu estava vivendo, ressignifiquei novamente a minha dor, me libertei, né, dos meus medos, das minhas dores e segui adiante. Trabalhei de uma forma muito mais intencional a minha mentalidade, trabalhei de uma forma incansável a minha mentalidade, para que eu não caísse no medo, para que eu não caísse na dor, para que eu não caísse na escassez, porque eu entrei na escassez, né? Era só a renda do meu marido e a gente saiu de um padrão de vida e foi viver outro padrão, né? Porque a gente precisava finalizar essa casa, então foi um momento financeiro muito, muito delicado. E aí o meu marido também adoeceu, né? Emocionalmente, e aí eu precisava salvá-lo, me salvar, ressignificar as nossas dores, ressignificar tudo que a gente estava passando. E foi aí, né, num momento de meditação, num momento de inspiração, onde eu já estava fortalecida, onde eu já estava bem emocionalmente, que eu comecei a trilhar esse meu novo caminhar, o caminhar como terapeuta, porque novamente eu tinha saído de um vale, novamente eu tinha ressignificado as minhas dores. E aí me veio, né, novamente como inspiração o meu alinhamento com quem eu sou, com quem eu verdadeiramente sou, porque a gente precisa entender quem nós somos, né? E eu sou uma agente de mudança, uma agente de transformação, na vida das pessoas. E às vezes, né, a gente olha, principalmente hoje com acesso, né, à vida do outro por causa do Instagram, por causa das redes sociais, a gente acessa a vida do outro e a gente olha aquele cenário bonito e não sabe o que está por trás daquilo, né? Quais foram as dores que a pessoa passou para conquistar o que ela conquistou, né? E isso hoje tem adoecido também as pessoas, e isso hoje tem
tem levado para dentro das casas, né, uma sensação de impotência, de fracasso, uma ansiedade tamanha, onde as pessoas estão cada vez mais adoecidas por usarem a referência do outro sem saber o que está por trás, o que o outro passou, só porque está vendo ali, né, aquela parte bonita da história que a pessoa está contando, mas não sabe que aquela parte bonita da história é o que ela quer mostrar. E às vezes por ostentação, às vezes para ser inspiração, ou às vezes porque é um lifestyle, né? Aqui no meu caso, o que eu quero levar, né, para quem está aqui comigo todos os dias, o que eu quero levar para os meus atendimentos é o que transformou a minha vida, né? É que a gente pode sim pegar o que dói hoje e não fazer como meu pai fez, não fazer com que o passado, né, ficar presente no passado, com que o passado te adoeça, né, em função de uma dor sua, em função de uma trava, te adoeça o suficiente para você se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa sem expectativas, né? E fazer também com que aquele que sofre hoje com ansiedade do futuro, ansiedade por ver a grama do vizinho e achar que a dele tá mais verdinha e não saber como regar essa grama, né? Que existe sim um caminho, né? Existem atalhos, existem formas da gente se transformar, formas da gente encontrar dentro de nós um novo caminho, um novo olhar para a nossa vida, com novas perspectivas, sabe? E a todo momento eu faço isso. Eu olho, identifico quem eu sou, identifico onde eu estou, né? Qual é o caminho que me fez chegar até aquele lugar. Identifico onde eu quero chegar e isso me move, e isso me transforma, e é isso que eu quero cada vez mais levar para vocês, para que vocês também consigam mover a vida de vocês, mas mover de uma forma positiva, mover sem estar preso na dor do passado, mover sem estar refém da ansiedade, né, do futuro, com sonhos que não foram atingidos, né, dores que não foram resolvidas, porque você não sabe como lidar com isso, porque você não sabe o caminho a percorrer, porque você nem sequer sabe quem é, né, o que é, né, o seu ser, o que é a sua verdadeira identidade, né, para que você está aqui nesse mundo, né? E eu tô aqui nesse mundo muito para isso, muito para levar a minha voz, continuar trilhando, né, o que eu vim fazer, que é transformar as pessoas, ser agente de transformação, porque a gente não transforma se a pessoa não quiser ser transformada, né? Ser agente de transformação na vida das pessoas que estão aqui comigo, né, pelo Instagram, as pessoas que contratam o meu trabalho, né, porque hoje o meu trabalho como terapeuta é muito para ressignificar as suas crenças, né? Eu tinha uma crença limitante de escassez enorme, porque eu cheguei no fundo do poço, na pobreza total, e eu achava que eu não, né, um medo muito grande de romper essa camada da escassez. Então eu fui ressignificando essa crença, né? Eu fui ressignificando os meus medos, e eu aprendi, construí um protocolo, me capacitei, estudei muito. Hoje eu tenho uma formação terapêutica, né, certificada por uma escola alemã, e eu tô aqui muito para isso, para que vocês conheçam o meu trabalho, né, para que vocês entendam se tá doendo hoje, né, se tá doendo em função de uma perda do passado, de uma queda do passado. Não fica nesse passado não, sabe, não compensa, se fortaleça. Se você não tem condição de se fortalecer sozinho, procura ajuda, sozinha, procura ajuda, né? Por quê? Porque às vezes a gente se apega tanto ao passado e a gente acha que acabou, que é o fim da linha. E quantas pessoas têm tirado as suas vidas porque passaram por algum tipo de perda, ou perda emocional, né, ou perda afetiva, né, quando terminam relacionamentos, ou perdas financeiras e que não conseguem se reerguer, né, e entram em total depressão e acham que a vida acabou. A vida não acabou. A vida não acabou e a gente não pode deixar acabar, né? Então precisam ter pessoas que te impulsionem, que te mostrem o caminho de que a vida não acabou e de que você não precisa aceitar e se acostumar a essa situação de dor, né? E da mesma forma para aqueles que vivem em total ansiedade,
né, por achar que não conseguem, né? Não conseguem daqui a pouco sair daquele relacionamento tóxico, não conseguem ter um salário, né, que te permita viver com conforto, não conseguem ter um emprego que te permita viver com conforto, né, e ficam ali se retroalimentando, né, das suas incapacidades, das suas certezas, e é falar para essa pessoa que sim, né, é levar para ela nos meus atendimentos que é possível sim a gente se transformar, é possível sim a gente construir um novo caminho. Construir um novo caminho a partir do momento que a gente entende quem somos, né, o que queremos e o que estamos dispostos, né, e dispostas a fazer para atingir o que a gente tanto quer. Não adianta achar que é fácil, né, eu até coloquei esses dias nos stories, não vai ser fácil, nunca é fácil, né, nunca é fácil, mas o desafiador tem que trazer emoção, tem que trazer estímulo, tem que inspirar e tem que dar vontade, sabe? Tem que fazer a gente brilhar os olhos, tem que fazer o coração esquentar, né? E eu aqueço meu coração em cada atendimento. Eu costumo falar, né, que eu aprendi a viver fazendo o meu coração cantar, né? E o meu coração canta quando eu levo uma palavra de conforto, quando eu levo um conhecimento, quando eu escuto, né, daquela pessoa que eu tô atendendo e falo assim, caramba, como você mudou a minha vida. Né, eu estava com pensamentos suicidas, eu não via luz, eu não tinha forças, né, e você me trouxe essa luz. Então eu tô aqui não só, né, para divulgar e para mostrar um pouco da minha vida no Instagram, não é essa a ideia. A ideia é para que você que nesse momento está sem perspectiva, para que você que vive em meio ao caos de muito estresse, de muita angústia, de muita dor, de muita crença limitante te travando a sua vida, se você vive naquele looping infinito, sabe, que você não consegue sair, onde as coisas se repetem, onde a sua vida se repete, né? E aí você sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento e tá vivendo a mesma coisa. E você sai de um trabalho, de um emprego, e na hora que você vê, você tá em outro vivendo a mesma coisa, né? Se você tá ali tomado por pensamentos e emoções negativas a todo momento, se retroalimentando disso, né? Fazendo com que isso seja o combustível da sua vida. Eu tô aqui exatamente para isso, para te mostrar que você tem sim condição de viver uma outra coisa, de viver a proposta que hoje eu vivo, que é a proposta de uma vida leve, né? E é isso que eu vou trazer. E o leve não quer dizer que seja fácil, porque não é, né? A minha rotina ela é extremamente desafiadora, né? Mas eu entendi que o leve para mim não é facilidade. O leve é o leve do emocional. Eu leve de passar pelas minhas emoções, porque eu vivencio todas as emoções, eu vivencio o amor, a felicidade, né, a alegria, o entusiasmo, mas a raiva, né, a angústia, eu também tenho esses momentos, né, o medo, e eu vou passando por todas essas emoções, sabendo como sair. Às vezes eu entro rápido e saio rápido. E isso eu aprendi por meio da terapia, né? Como fazer com que eu harmonize as minhas emoções e como fazer com que eu consiga elevar a minha vibração, né? Ao máximo, com gratidão, com felicidade, com entusiasmo, para que as coisas fluam. E hoje é isso que eu ensino. Quando eu falo de prosperidade nos meus atendimentos, porque eu trabalho, né? A minha proposta de vida é destravar você que está aí do outro lado, e quer viver uma vida mais leve, mais próspera, né? E te mostrar que isso é totalmente possível a partir do momento que a gente harmoniza as nossas emoções, que a gente sai da condição de medo, de angústia, de dor, de aflição, de comparação com a vida alheia, que a gente sai da depressão, da ansiedade e a gente harmoniza isso e consegue vibrar na gratidão, vibrar no entusiasmo, vibrar na felicidade, as coisas vêm. E aí, uma coisa que eu levo muito nos meus atendimentos, não é sobre trabalho duro,
não é sobre trabalho duro, não é sobre luta, é sobre vida, é sobre viver. Porque se fosse sobre trabalho duro, sobre luta, muitas pessoas teriam um poder aquisitivo elevado. Quantas pessoas vivem em total escassez, quantas pessoas vivem, numa situação tão degradante financeiramente e trabalham duro todos os dias. Então não é sobre trabalho duro, é sobre a prosperidade do ser, é a prosperidade que está dentro de você, é sobre o seu eu interior, é sobre a sua conexão com o seu divino, com o seu Deus. E toda a vida eu tive muito essa conexão, toda a vida eu tive uma gratidão muito alta, toda a vida eu elevei muito a minha vibração por ser uma pessoa entusiasmada, feliz. E é por isso que as coisas hoje e sempre se desenvolveram, se deslancharam, e é por isso que eu não vivi ciclos em looping, porque eu não vivo looping, eu nunca me permiti viver o looping, e eu não vivo porque eu não aceito isso, eu não entro nas minhas dores, eu não entro nas minhas angústias, eu não permito com que as minhas crenças, que são crenças limitantes, me limitem. E é isso que eu vou ensinar, para quem está aqui comigo todos os dias um pouquinho. É isso que eu levo para os meus atendimentos, de que forma que eu trabalho hoje, Hoje eu trabalho com terapia, onde eu forneço um protocolo terapêutico, de 10 a 15 sessões. Então não é um protocolo que você vai ficar eternamente comigo, a gente reavalia, mas a princípio são 10, 15 sessões, e nesse processo eu te ensino, a gente vai entendendo onde você está, entendendo onde você quer chegar, vou ressignificando as suas crenças, as suas dores, e a gente vai fazendo esse caminhar ao longo desses encontros, de uma forma onde você permita construir juntamente comigo um novo caminho neural, uma nova forma de pensar. Por isso que é uma terapia cognitivo-comportamental, porque eu vou te ensinar a pensar diferente sobre tudo que você pensa na sua vida, a treinar o seu mental para que você possa evoluir, porque o trabalho ele não tem que ser duro no braçal, ele tem que ser duro aqui. É aqui que a gente precisa trabalhar a nossa força, a nossa maior energia, porque tudo que a gente pensa, se a gente sente, se materializa. E a prova é essa: eu pensei, eu senti, e depois eu vou trazer isso para vocês, como eu sentia a minha casa, como eu sentia, que eu ia viver esse momento que eu tô vivendo hoje, na minha casa nova, com tudo pronto, Então, a partir do momento que eu entendo que o que manda não é a luta, e sim o sentir, que eu defino que eu vou viver a prosperidade do ser, as outras prosperidades vêm, a prosperidade financeira vem, a prosperidade dos relacionamentos vem, a prosperidade da saúde vem. E coincidentemente ou não, todas as outras áreas da sua vida vão desenrolando, vão desenrolando se você encontra a prosperidade do seu ser, se você entra em conexão com o seu eu interior. Então, na terapia, eu trabalho a parte cognitivo-comportamental e a parte espiritual, porque as duas precisam estar em sintonia, E aí eu tenho também um protocolo de prosperidade, tá? Justamente para que você consiga acelerar os seus sonhos, as suas conquistas, e muito baseado, no que eu acredito, que veio muito também de um livro que eu ganhei da Fabi, que está aqui nessa live, Ela me deu o primeiro livro, que foi O Segredo, e de ali em diante eu manifestei tantas coisas na minha vida, tantas coisas, gente, porque eu aprendi a sentir. Eu aprendi, a colocar a minha mentalidade, a minha mente a meu favor, E veio desse livro, e depois disso eu só fui potencializando, as minhas conquistas, eu só fui trazendo para minha vida por meio desse sentir, porque a gente não basta só pensar positivo. Às vezes as pessoas falam para mim, nos meus atendimentos, Grace, mas eu penso positivo e não acontece, porque não é o pensar que faz. O que faz é o sentir, E eu ensino você a sentir. Por quê, gente? Porque a partir do momento que eu acredito no efeito, o que é o efeito?
quando eu fazia, sabe? Quando eu caminhava pela minha casa, quando eu sentia aquela emoção de estar morando aqui dentro, quando eu vivia isso na minha mente e eu sentia o entusiasmo, a felicidade e a gratidão. E o meu coração transbordava. E assim eu manifestei a casa. E assim ela veio para mim. Porque eu não tinha dinheiro para casa. Eu não tinha condição de estar aqui hoje. Entendeu por quê? Porque quando eu acredito no efeito, a causa é obrigada a me seguir. E para o universo, para Deus, você não precisa ter o dinheiro, você precisa acreditar no efeito. E eu acreditei no efeito. Então eu tenho um protocolo de prosperidade onde eu consigo acelerar a sua vida e te fazer também acreditar no efeito. Fazer com que você pense da forma certa e sinta da forma certa, tá? E eu trabalho também com mentorias. Como é que é o meu trabalho com mentoria? É um trabalho mais acelerado, é um trabalho onde eu atuo em só uma área. Eu quero focar só na minha área profissional, né? Eu quero só focar na minha área de relacionamento, né? E aí a gente vai, pega ali, faz o intensivão para que você se destrave naquela área ali da sua vida, entendeu? Para que você deslanche naquilo que não tá dando certo. Então hoje essa é a forma como eu trabalho, né? Eu trouxe um pouco para vocês aqui de tudo que me sustenta, né? Como pessoa espiritualizada que sempre fui, que cada vez mais faço questão de trazer isso para vocês, né? Porque isso nos move. E para vocês me conhecerem, né? Para vocês saberem que por trás de tudo que eu demonstro para vocês hoje, tem muitas dores que foram ressignificadas, tem muitas crenças que foram ressignificadas e que todo momento precisam ser olhadas com carinho, acolhidas, né? A todo momento revisitadas também, porque delas vem a minha história, né? Delas vem a pessoa que eu me tornei hoje, né? Então é muito, muito sobre isso, sobre a gente se tornar a nossa melhor versão. Nós temos sim condição de se tornar a nossa melhor versão, e isso não é utopia, tá? Isso não é utopia. A gente não veio aqui para sofrer. Já está pago, a conta já está paga. Como eu costumo dizer, Deus mandou Jesus aqui para pagar por nós. E falou assim, então vai, viva essa abundância que existe nesse universo, vive as maravilhas que eu fiz para você, minha filha, meu filho. Você tem meu DNA, você é criadora também, né? Eu depositei em você, você é minha imagem e minha semelhança. Por que você tem que estar aqui para sofrer? Você não tem que estar aqui para sofrer, você tem que estar aqui para viver, para falar em meu nome, para ser luz na vida das pessoas. E é sobre isso. É sobre ser luz na vida das pessoas, é sobre levar o seu melhor. E se você não tem o seu melhor ainda, procura ajuda para você encontrar. Procura Deus, primeiramente, né? E depois, procura um especialista. Me procura, né? Vem comigo reconstruir, né? Um novo caminho neural, reconstruir uma nova jornada, uma nova caminhada. Fazer um 2024 extraordinário, como eu costumo falar, né? Que seja extraordinário para todos vocês que estão aqui comigo, que seja extraordinário para todos que querem realmente dar a volta por cima, sair da condição de dor, sair da condição de tristeza, sair da condição de aflição, sair também da condição de vítima. Porque se eu tivesse me tornado uma vítima, talvez eu nem tivesse saído, né, daquela periferia, talvez eu ainda estivesse ali, presa ao meu passado, aprisionada às minhas dores que podiam ter me travado, podiam ter amputado as minhas pernas naquele momento, porque o meu mental estava totalmente destroçado. Só que eu não permiti, porque desde aquele momento eu entendia o lugar que eu queria estar. Então entenda qual é o lugar que você quer estar. Se é um lugar de vítima, se é um lugar de se acovardar com as dificuldades da vida, se é um lugar de reclamação, porque quem reclama duas vezes, clama pela mesma coisa, né? Se é um lugar de viver o mesmo looping infinito, né? Dos mesmos perrengues, ou se é um lugar de renovo, de florescimento, de luz, de força,
Se for, vem comigo. Vem comigo que eu tô muito preparada para te receber. Muito preparada para fazer com que você faça o seu melhor ano. Para fazer com que você desperte o potencial que existe dentro de você. Porque ele tá aí. Ele tá aí. Às vezes adormecido, às vezes amedrontado, às vezes machucado. Mas ele tá aí. E é isso, gente. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Peço desculpa por ter me emocionado tanto. É uma história que me traz, sim, dor. E por isso eu relutei tanto tempo em falar. Mas me traz muita alegria. E muito orgulho da pessoa que eu me tornei. E isso me dá força todos os dias. Da mesma forma que eu fiz pelos meus pais, pelas minhas irmãs, que me deram tanta força, hoje eu faço pela minha família. Hoje eu estudo nas madrugadas, eu acordo muito cedo para cuidar da minha saúde, mas eu não tô pirada, eu tô feliz, eu tô leve. E eu sigo a minha rotina com muita vontade, sabe, de viver e de ser inspiração para vocês também, tá? Mas saiba que desse lado aqui não tem nada fácil, não tem um momento de facilidade, mas tem sim leveza, entusiasmo e muita gratidão, muita gratidão por tudo, tá? E é isso. Falei 1 hora, gente. Falei 1 hora. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Se quiserem alguma dica de como começar a manifestar as coisas na vida, podem perguntar também. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem trazer alguma coisa que não tá fluindo aí e que não tiver coragem de falar aqui, pode, exemplo de superação. Obrigada, Gabi. Gabi é minha cliente, gente. Tem uma história linda também, tem se superado tanto, né, Gabi? Tem mudado tanto a sua vida. E é isso, né? E às vezes a gente tá num processo terapêutico e aí eu falo assim, eu preciso voltar a fazer live, eu preciso começar a contar, porque aí as minhas clientes passam pelas minhas dores e eu quero falar. E no processo terapêutico eu não posso falar, né? Porque o processo é da pessoa. E aí eu preciso focar na dor da pessoa, em ressignificar a crença da pessoa, e aí eu fico lá presa, sem contar a minha história, né? E a minha cliente não sabe da minha história, às vezes sabe um pouquinho porque a gente já tá a uma caminhadinha boa juntas, né? Mas é isso, né? Que vocês consigam trilhar, né, um novo caminho para a vida de vocês, e eu vou estar sempre por aqui, né, eu vou sempre trazer conhecimento, sempre trazer uns exemplos da minha vida, para que eu possa também, né, de alguma forma levar para você que está aí comigo todos os dias, né, um pouco de inspiração, um pouco de motivação, um pouco de energia, um pouco de entusiasmo, um pouco de fé, de amor, de esperança e de gratidão. Então, gente, eu me despeço aqui, tá? Muito obrigada. Ao longo do dia, continuem comigo aqui nos stories, né? Continuem acompanhando meu conteúdo. Compartilhem meu conteúdo com as pessoas que vocês sabem que também precisam. Porque a todo momento, enquanto a gente está aqui, tem uma pessoa em posição fetal dentro do banheiro, chorando, querendo tirar a sua vida. A todo momento isso acontece. Então, às vezes, você passa por aqui e você não compartilha, não curte, não leva esse conteúdo que eu faço com tanto amor, sabe? Para outra pessoa. E essa pessoa tá lá vivendo essa dor. E a gente podia ajudar. Então, vamos ser uma rede de luz, tá? Vamos ser uma rede de luz, vamos compartilhar essa live com as pessoas que precisam, né? Às vezes é um parente, é um amigo, é um vizinho e a gente nem sabe. Por quê? Porque dor ninguém quer mostrar no Instagram, né? Dor ninguém quer mostrar. A gente quer mostrar o nosso lado lindo. Por quê? Porque o Instagram é simplesmente um porta-retrato digital. A gente vem aqui e mostra a nossa melhor face, tá bom?
Então vamos ajudar, vamos contribuir, compartilhem a live, compartilhem o meu conteúdo, que assim vocês também impulsionam tanto o meu material, como também me ajudam e me incentivam a estar cada vez mais aqui presente, trazendo tudo isso para vocês, né? Toda a minha vivência, toda a minha experiência, né? Todo o conhecimento que eu adquiri, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando e fazendo você bênção na vida de muitas pessoas. Que lindo que seja, né? Que seja isso. E eu desejo um dia lindo e muito abençoado. Aprendam a abençoar o dia de vocês, porque tudo que a gente abençoa, abençoa a gente de volta, tá bom? Beijo grande, gente. Vou encerrar a live então, tá bom? Porque tem um atendimento, tem muitas coisas para seguir no dia de hoje. Então, quem não assistiu, assista, né? Assista, compartilhem aí para que as pessoas assistam a live, gente. Beijo grande, beijo no coração de vocês.